Mistérios de Terramar. Capítulo 131. Olhando para os Levitation Fiends no ar, Charles sabia que seus corpos eram resistentes e também eram incrivelmente fortes. Como tal, ele decidiu não se envolver com eles diretamente. Batendo suas asas, ele se impulsionou em direção a uma encosta próxima. O morcego gigante imediatamente chamou a atenção dos Levitation Fiends, e eles mudaram o alvo da perseguição. Charles inicialmente pensou que tudo estava indo conforme o planejado. No entanto, no meio de seu voo, um lampejo de luz brilhou à sua frente, e um Levitation Fiend de repente se materializou na sua frente. Um homem com o rosto coberto de tatuagens de caveira estava empoleirado em seu ombro. Um sorriso presunçoso apareceu no semblante do homem enquanto ele ajustava seus óculos de latão de lente única. Parecia que a materialização repentina do Levitation Fiend era obra dele. Nesse ponto, era tarde demais para Charles se esquivar. O pesado pilar de pedra balançou em sua direção e o atingiu com um forte impacto. Charles cuspiu um grande bocado de sangue enquanto descia em espiral em direção ao chão. Ele foi imediatamente jogado em um estágio de crise. Durante sua descida, ele notou os Levitation Fiends se aglomerando em sua direção em todas as direções. Ele sabia que se não se salvasse agora, morreria aqui. Ele cerrou os dentes com força e bateu as asas vigorosamente para se suspender no ar mais uma vez. A essa altura, os Levitation Fiends o cercaram e ergueram seus pilares de pedra, prontos para atacar. Charles respirou fundo e abriu suas mandíbulas monstruosas para soltar um grito estridente. Os Levitation Fiends se afastaram em uma tentativa de desviar do ataque do sonar. Um deles foi um pouco mais lento que os outros e sofreu as consequências. Seu saco de ar estourou instantaneamente. Uma centelha de esperança acendeu-se no coração de Charles. Ele parecia ter encontrado a fraqueza das criaturas. No entanto, ele não teve tempo de explorá-lo, pois os piratas já o haviam alcançado. Um deles até mesmo pegou uma mirror box. Ao avistar a luz ofuscante vazando de dentro da mirror box, Charles instintivamente sentiu uma onda de terror tomando conta dele. Ele se virou e recuou a toda velocidade. No entanto, sua diversão foi bem sucedida. Usando o tempo que ele ganhou, ele viu que seus dois companheiros humanos e os ratos já tinham chegado à beira-mar. Ao mesmo tempo, ele também recebeu más notícias. Ele notou vários pontos de luz se aproximando do mar. Eram os holofotes dos navios piratas. Charles desceu rapidamente em direção aos seus companheiros. Voltando a ser humano, ele pegou uma bolsa de plasma e se alimentou de seu conteúdo. Precisamos voltar para o nosso navio imediatamente. Os navios de guerra dos piratas estão chegando. Provavelmente não conseguiremos se voltarmos pelo caminho de volta. Deveríamos simplesmente nadar de volta daqui, sugeriu Feuerbach enquanto apontava para o mar. Você é louco? Você sabe quão longe é? Não se preocupe, Capitão Charles. Por favor, confie em mim. O mar é meu território. Além disso, eu também não quero ser capturado pelos piratas, disse Feuerbach e lançou um sorriso brilhante para Charles. Vendo as luzes do mar se aproximando cada vez mais, Charles cerrou os dentes e mergulhou na água. Estava escuro e opressivo sob a água. Com sua visão noturna, Charles podia vagamente discernir algo nadando em direção a eles na escuridão. Nesse momento, os cabelos verde escuros de Feuerbach rapidamente se agitaram e balançaram com a água, como se tivessem se transformado em plantas aquáticas. Usando as mãos, Feuerbach sinalizou com um semáforo de bandeira para Charles e Tobba esperarem. Seus lábios então se separaram como se estivesse cantando uma melodia. O som não viajava bem na água, então Charles não conseguia ouvir nada. Alguns momentos depois, a superfície da água acima deles clareou. Os navios piratas tinham alcançado o céu. Assim que Charles estava sinalizando com semáforo de bandeira para Feuerbach perguntar o que ele estava fazendo, as águas escuras se agitaram. Algo estava causando ondulações enquanto avançava em direção a eles. Sob a iluminação das luzes acima, Charles rapidamente reconheceu as criaturas. Eram 6 tubarões gigantes com pele vermelha escura e mediam quase 7 metros de comprimento. Feuerbach acariciou gentilmente as barbatanas de um dos tubarões antes de se virar para Charles e fazer um sinal de triunfo com o polegar. Vendo que algo estava entrando na água por cima, Charles rapidamente subiu nas costas de um dos tubarões. Depois que todos seguraram firmemente suas montarias, os tubarões balançaram suas caudas poderosas e avançaram a uma velocidade extraordinária. A imensa pressão da água distorceu as feições faciais de Charles. O tubarão era espantosamente rápido. Ele sentiu como se estivesse pilotando um torpedo de alta velocidade. Cerca de 1 minuto depois, Charles lutou para abrir os olhos e viu que a iluminação acima havia desaparecido. Em tão pouco tempo, eles já tinham deixado a costa para trás. Charles notou Lily com bolhas escapando da boca. Seu rosto se contorceu em agonia enquanto ela lutava para respirar. Charles a agarrou e a enfiou na boca antes de sinalizar para Feuerbach subir à superfície da água. Esses peixes são seus? Charles perguntou a Feuerbach enquanto ofegava devido à rápida injeção de oxigênio. O jovem rapaz de cabelos verdes assentiu com um sorriso maroto. Eu disse a você, eu tenho alguns truques na manga quando se trata do mar. Esses carinhas são chamados de tricks.
Depois de emergir brevemente na superfície para respirar, eles submergiram na água novamente, e os tubarões os carregaram para ainda mais fundo nas águas escuras. À medida que as luzes costeiras lentamente desapareciam na distância, a escuridão logo os envolveu. A temperatura da água parecia ter caído significativamente também. Naquele momento, os sentidos de Charles o avisaram que algo estava se aproximando. No momento seguinte, uma massa humanoide preta e viscosa investiu contra a coxa de Tobiba por baixo. No entanto, 2 tubarões invadiram o local pela lateral. Suas mandíbulas assustadoras cravaram-se na massa e a rasgaram violentamente. A massa foi despedaçada em pedaços num piscar de olhos. Charles olhou para o cabelo verde de Feuerbach à distância. Agora ele tinha certeza de que o homem estava mentindo. Qualquer um capaz de domar tantos tubarões ferozes não poderia ser um novato. Independentemente das verdadeiras intenções de Feuerbach, pelo menos ele estava do lado deles, por enquanto. Depois de mais 30 minutos, Charles emergiu à superfície da água para buscar oxigênio novamente. Desta vez, ele avistou navios no mar. Era seu navio, o Narvale. Arrastando Tobiba, cujos olhos estavam ficando brancos e cuspia água continuamente, Charles nadou em direção ao Narvale. Quando ele subiu a escada macia e pousou no convés, os capitães dos outros navios ouviram as notícias e se reuniram no Narvale. Bem na vanguarda estava, como sempre, o agitado Cord. Como foi? Você encontrou alguma pista sobre os recursos? Aceitando a toalha de Deep, Charles secou o cabelo molhado enquanto caminhava em direção aos seus aposentos de descanso. Nas cabines do capitão mal iluminadas, todos observavam com aparente nervosismo enquanto um Charles encharcado rapidamente esboçava um mapa da ilha no papel com ambas as mãos. Logo o mapa detalhado da ilha Esquivater apareceu no papel. Charles bateu na borda esquerda da ilha com a ponta da caneta. É aqui que eles pegam o combustível. De acordo com minha investigação, há combustível suficiente para todos nós. Charles então traçou várias linhas tracejadas no mapa. Marquei algumas cachoeiras de água doce. A mais próxima do ponto de combustível fica a cerca de 5 quilômetros à esquerda. Podemos reabastecer nosso suprimento de água doce na viagem de volta enquanto transportamos o combustível de volta. Ótimo! Vamos prosseguir com isso. Cord então se levantou, pronto para deixar a cabine. Ainda não terminei. Por que a pressa? Charles imediatamente gritou para chamar Cord. Agora vou falar sobre a formação de combate dos piratas inimigos, disse Charles enquanto desenhava um círculo ao redor das docas da ilha Esquivater. Um grande número de navios de guerra estão atracados aqui. Com base no meu encontro anterior, eles são extremamente rápidos em fornecer reforços. Se eles obstruírem nosso caminho enquanto estamos reabastecendo nossos suprimentos, cada um de nós encontrará seu fim nesta ilha. Capítulo 132. Temos que encontrar uma maneira de ganhar tempo e manter os piratas ocupados nas docas por um período de tempo. Isso é fácil. Cord parecia visivelmente agitado enquanto pegava a caneta de Charles e desenhava algumas setas apontando para as docas no mapa. Só precisamos enviar 3 navios para lançar um ataque direto ao porto deles e atrair o máximo de atenção possível. Esta equipe de assalto não precisa mantê-los ocupados por muito tempo. Cerca de 20 minutos serão suficientes. Independentemente de essa abordagem funcionar ou não, como as 3 naves conseguirão sair vivas? Charles questionou a proposta de Cord. Por que precisamos considerar o retorno deles? As palavras de Cord instantaneamente deixaram a atmosfera na cabine vários graus mais fria. Golden Hook, o homem corpulento que havia começado uma briga com Charles, levantou-se e rugiu em fúria. Eu nunca concordarei com tal plano. Meus camaradas não se juntarão a você em sua missão suicida. Uma pitada de desprezo passou pelo rosto de Cord enquanto ele avaliava Golden Hook. Não se preocupe, não usarei seus homens. Quem sabe se eles se encolherão de medo e fugirão durante a missão. Meus irmãos, chegou a hora de nos sacrificarmos pela glória do nosso Deus da Luz. No momento em que as palavras de Cord foram ouvidas, 3 indivíduos se levantaram coletivamente dentre os capitães. Todos os 3 avistaram o mesmo triângulo branco característico em suas testas. Eles eram os capitães das naves pertencentes à Divine Light Order. Eles usavam um olhar de indiferença em seus rostos, como se não tivessem medo de encarar sua morte iminente. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Cord enquanto ele se aproximava dos 3 capitães e lhes dava um tapinha afetuoso nos ombros. Fiquem tranquilos, vocês e suas tripulações são os arautos na busca pela Terra da Luz. Seu sacrifício é uma demonstração de sua máxima fé em Nosso Senhor. Quando eu chegar ao seu reino sagrado, implorarei a Ele para guiar suas almas para sua terra sagrada. Tudo para a glória do Deus da Luz. Tudo para a glória do Deus da Luz. Tudo para a glória do Deus da Luz. Com olhares determinados em seus rostos, os 3 juntaram as mãos para formar um triângulo e pressionaram-no no triângulo branco em suas testas. Enquanto isso, os outros capitães tinham um olhar peculiar em seus rostos. Mesmo que eles tivessem se acostumado com a morte no mar, ver toda a tripulação de 3 navios marchando voluntariamente em direção à sua morte fez suas entranhas se contorcerem de uma maneira inexplicável. Charles rapidamente se lembrou da distribuição de forças dos piratas no porto e balançou a cabeça. 3 navios não são o suficiente. Eles não seriam capazes de nos dar tanto tempo. Eles provavelmente seriam explodidos e afundariam sob fogo inimigo assim que entrassem na área. Os cantos dos lábios de Cord se curvaram em um sorriso presunçoso. Fique tranquilo. O poder da Divine Light Order está muito além da sua imaginação. Se eu disser que eles fariam isso, eles definitivamente fariam.
Com isso, Cord tirou uma chave de dentro da manga e a entregou a um dos capitães da Ordem da Luz Divina. Vai e pegue os itens do compartimento de carga do terceiro andar do Divine Radiance. Vocês todos sabem como usá-los, Cord instruiu. Os 3 capitães se viraram e saíram em uníssono ao receber o comando de Cord. Assim que eles deixaram a cabine, Charles voltou seu olhar para os capitães restantes na sala. Pessoal, eu sei que todos nós temos alguns truques escondidos na manga. Mas agora é o momento crítico da nossa missão, por favor, mostrem toda a extensão de suas proezas. Quando completarmos esta missão, as recompensas que colheremos estarão muito além da sua imaginação. Logo, as turbinas de todos os navios começaram a queimar e uma fumaça preta e espessa saiu das chaminés. Cada membro da tripulação foi notificado do perigo iminente, e a tensão era evidente no rosto de todos. No entanto, eles estavam longe de entrar em pânico. Afinal, cada um deles havia sobrevivido a muitas situações incrivelmente perigosas ao explorar as ilhas. Comparado aos vários tipos de estranheza e entidades bizarras que eles tiveram que enfrentar, um bando de piratas e algumas criaturas indígenas não eram nada. Charles olhou para a esquerda e viu Cord realizando algum tipo de ritual para os discípulos da Ordem da Luz Divina que fariam parte do time suicida. Claro, Charles não tinha intenção de pará-los. A ilha estava lotada de piratas, e somente colocando um certo número de pessoas em perigo mortal o resto poderia ter esperança de encontrar uma saída. Observando as expressões animadas e fervorosas dos discípulos da Ordem da Luz Divina, Charles entendeu que pelo menos naquele exato momento, eles estavam dispostos a morrer por seu ilusório Deus da Luz. Mas naquele momento Charles avistou 2 figuras familiares entre a multidão. Era Linda e outra discípula da Divine Light Order que havia escapado da ilha de Meix com ele. O rosto de Salim, logo antes de dar seu último suspiro, passou pela mente de Charles. Suas sobrancelhas estavam levemente franzidas, e ele ativou seu gancho para balançar até a nave de Cord. Cord, preciso desses 2, Charles disse e apontou para eles. Um olhar de surpresa apareceu no rosto de Cord. Por quê? Estou com 2 homens a menos no meu navio. Acho que ambos parecem ser uma boa opção. Charles inventou uma desculpa aleatória e ridícula. Um brilho zombeteiro passou pelos olhos de Cord enquanto ele olhava alternadamente entre Charles e Linda. Irmã Linda Arag, sua missão foi cancelada no último minuto. Vá e fique de prontidão na nave de Charles. No entanto, Linda parecia ingrata sobre a boa vontade de Charles. Seu rosto ficou vermelho de fúria, e sua respiração ficou visivelmente mais rápida. Irmã Linda, siga minhas ordens, repetiu. Linda olhou para Charles com um olhar gelado antes de se virar e caminhar em direção à cabana. Charles não se importava se Linda se sentia grata a ele ou não. Ele só queria retribuir o favor ao falecido Salim. Na verdade, Charles se viu bastante egoísta. Ele não se importava se inúmeros estranhos morressem. No entanto, se um deles fosse alguém que ele conhecesse, sua compaixão surgiria de um canto isolado de seu coração. Depois que todos os preparativos foram feitos, Charles assumiu o comando. Vendo o facho do farol distante no ar, ele respirou fundo e apertou a buzina do narvale. Todos os 17 navios começaram a se mover em uníssono e levaram suas tripulações animadas na direção da ilha Esquivater. Eles não estavam longe da ilha para começar. Logo, Charles conseguiu avistar as vagas luzes costeiras da ilha Esquivater. Naquele momento, as 3 naves da Ordem da Luz Divina começaram a se separar da frota e seguiram direto para as docas sem qualquer hesitação. Sob a iluminação fraca, Charles podia ver vagamente os discípulos no navio comendo alguma coisa. Charles rapidamente girou o leme e liderou as outras embarcações de exploração em direção ao ponto de abastecimento. Logo, o narvale retornou à costa de onde Charles e sua equipe de reconhecimento haviam escapado. Todos os 13 barcos estavam diminuindo a velocidade, com exceção de um navio. O capitão a bordo estava vestido com um uniforme militar preto e impecável. Segurando uma espada fina na mão, ele apontou para a fábrica de combustível à distância e comandou o navio em direção à costa. Capitão, ele não vai encalhar fazendo isso? Deep perguntou a Charles preocupado. Só se concentre no seu trabalho. Esses caras certamente devem ter alguma habilidade para sobreviver até agora. Barulho metálico. Um baque surdo soou quando o casco do navio colidiu com as pedras. No entanto, o encalhe que Deep esperava não aconteceu. Os rastros cobertos de cracas no fundo do navio giraram rapidamente e empurraram o barco para a praia. Meu Deus! Esse navio pode realmente se mover em terra também. Deep exclamou com os olhos arregalados e a boca aberta. Os piratas viram claramente a impressionante demonstração de agressão. Longe, os sinos de sirene soaram no complexo de edifícios do ponto de abastecimento. O pessoal também foi mobilizado para a defesa. Black Levitation Fiends emergiram de dentro do complexo de edifícios também. Charles limpou o sangue no bate-espelho antes de pular do convés. Saiam, gritou Charles. O canhão do convés do navio anfíbio mirou diretamente no portão de aço e disparou. Com uma explosão ensurdecedora, o portão da fábrica de combustível, junto com os piratas que estavam atrás dele, foram aniquilados. Capítulo 133. Os Levitation Fiends levantaram os pilares de pedra em suas mãos, querendo atingir a nave anfíbia de exploração. No entanto, Charles claramente não os deixaria agir como desejavam. Ele bateu suas asas de morcego e avançou. Um grito estridente rasgou o ar, e os demônios da levitação recuaram rapidamente. Dentro da fábrica de combustível, um pirata estava desafiadoramente no ombro de um Levitation Fien.
Com uma mirror box nas mãos, ele parecia pronto para fornecer reforço. Infelizmente para ele, Charles não estava mais sozinho dessa vez. Uma série de tiros soou, e balas perfuraram o corpo mortal do pirata. Com sangue jorrando de sua boca, ele caiu no chão. Seguindo logo atrás do navio anfíbio, várias centenas de marinheiros avançaram enquanto brandiam várias armas. Na vanguarda do grupo estava um James ampliado. Sua figura imponente estava vestida com armadura completa, e ele até tinha um sinistro cano de canhão preto descansando em seu ombro. Camundongos marrons corriam para cima e para baixo em seu corpo gigantesco, e no momento seguinte, o fusível do canhão foi aceso. Com um estrondo ensurdecedor, uma torre de vigia dentro da distante fábrica de combustível desmoronou. Sob os rugidos e uivos furiosos dos marinheiros, o colossal navio de aço colidiu com um complexo de edifícios. Os membros da tripulação saíram do navio enquanto seus gritos de guerra enchiam o ar. Nada de tiros de canhão. Pode incendiar o combustível. Charles avisou enquanto descia do ar. Sob o ataque meticulosamente planejado do grupo, os piratas foram rapidamente dominados. Cadáveres de seus companheiros foram deixados para trás enquanto eles fugiam com o rabo entre as pernas. Os Levitation Fiendes negros estavam tentando desesperadamente fugir da perseguição implacável de Charles. Seus sacos de ar podem ser resistentes a danos físicos, mas eles eram claramente vulneráveis a ataques de sonar. Pouco tempo depois, a equipe se infiltrou na fábrica de combustível e assumiu o controle total do local. Instruções foram transmitidas mais cedo a bordo do navio. De acordo com o plano, os membros mais fortes da tripulação ficariam de guarda enquanto os mais fracos começariam a transportar o combustível para o navio. Antes de atacarem a ilha, a cozinha e os alojamentos de descanso da tripulação do navio anfíbio foram esvaziados e preenchidos com todos os tipos de barris de madeira. Os contêineres tinham dupla finalidade: atuar como armas de cerco e contêineres de transporte. Os barris de madeira foram rapidamente carregados, e as bolas pretas e macias foram rapidamente transferidas para o navio. Tudo estava operando perfeitamente como um relógio. Assim que o navio anfíbio estava totalmente carregado, ele seguiu para o litoral a toda velocidade. Aqueles que ficaram para trás tinham outra tarefa a cumprir. Com os barris vazios restantes, eles correram para a cachoeira próxima. Eles trabalharam juntos para abaixar os barris de 1 metro de altura sob a cascata. Eles então levantaram coletivamente os barris e os selaram às pressas. Ao lado, Cord gritou palavras de encorajamento: mais rápido. Mova-se como se estivesse batendo nessas bucetas. Depois de completar esta missão, você vai conseguir tudo o que deseja. Juro em nome do nosso Senhor. Acima deles, Charles pairava no ar em sua forma de morcego. Ele estava em constante vigilância sobre quaisquer ameaças inesperadas que pudessem surgir. Nesse momento, uma silhueta escura se aproximou rapidamente deles. Charles permaneceu imóvel enquanto reconhecia a forma como sendo seu marinheiro vampírico. Capitão. Aqueles discípulos da Ordem da Luz Divina realmente conseguiram segurar os navios de guerra nas docas. Doce mãe dos vampiros, você não acreditaria. Os corpos deles se transformaram em algum tipo de monstro que nem mesmo fogo de canhão poderia atravessá-los. Continue de olho nas docas. Informe imediatamente se detectar alguma anomalia. Sim, capitão. O morcego menor então voou rapidamente em direção à distante cadeia de montanhas. Charles ficou um pouco mais tranquilo após ouvir o relato de seu marinheiro. Cord não estava mentindo dessa vez. Seus homens conseguiram segurar aqueles piratas. Quando o navio anfíbio retornou após descarregar o combustível, os membros da tripulação rapidamente transportaram os barris cheios de água doce para dentro do navio. O navio, com todo o pessoal a bordo, logo recuou em direção ao litoral. Tudo ocorreu tão bem, situações assim eram tão raras para Charles. No momento em que o navio anfíbio com os barris de água cheios entrou no mar, os outros 13 navios deram meia volta e iniciaram seu curso em direção à Terra da Luz. Estrondo. Uma explosão repentina e ensurdecedora soou, e o narval estremeceu violentamente devido aos tremores. Ignorando o balanço violento do navio, Charles se levantou no convés e examinou os arredores. O navio que estava logo ao lado dele foi destruído em um naufrágio. Emitindo plumas de fumaça preta, os restos da embarcação afundaram nas profundezas do oceano. Charles virou a cabeça mecanicamente para a esquerda. No abismo escuro, várias sombras enormes pontuadas com um brilho intermitente se aproximavam com uma aura opressiva. Um conjunto ofuscante de luzes iluminou de repente a visão deles, e uma ilha feita de navios de sucata apareceu diante deles. Um canhão enorme, medindo 17 a 18 metros de comprimento, com um calibre de 2 metros, se estendia da barriga da ilha. Uma fumaça azul fantasmagórica subia lentamente do cano do canhão. Os olhos de Charles ficaram vermelhos. Ele agarrou Cord pelo colarinho e olhou para o último com um brilho ameaçador. Você disse que os piratas Soton tinham ido atacar os refugiados da Ilha das Sombras. Diga-me, o que são aquelas coisas lá? Cord jogou a mão de Charles para longe e gritou: pare de latir e vá embora agora. Se ele nos pegar, nenhum de nós poderá escapar. Charles deu uma joelhada brutal no estômago de Cord antes de ele correr loucamente em direção à ponte. Ele arrancou o volante das mãos de Deep e o girou freneticamente. Diante do enorme canhão, todas as relíquias místicas ou feitiçaria arcana perdiam importância, e apenas o alcance de suas balas de canhão importava.
Charles nunca se sentiu tão insignificante, mas não tinha intenção de desistir. Ele berrou ordens para as câmaras das turbinas sobrecarregarem as turbinas. Embora o canhão de Soton tivesse um alcance impressionante, sua taxa de tiro era um pouco deficiente. Depois que mais 3 navios sucumbiram aos danos da artilharia, a frota de Charles finalmente saiu do alcance daquele canhão letal. No entanto, 134 e King não iriam deixá-los escapar tão facilmente. Dezenas de navios piratas se destacaram da ilha principal, Soton, e embarcaram em uma perseguição implacável. A distância entre o Narvali e a ilha Esquivater estava aumentando constantemente. No entanto, os piratas agressivos se recusaram a desistir enquanto perseguiam obstinadamente por trás. Soton seguiu de perto as dezenas de navios piratas. Se o Narvali fosse momentaneamente retido, aquela artilharia devastadora cairia sobre eles. Liderando a armada de navios piratas estava um navio de madeira. Ele parecia velho e apodrecido, e seu casco estava infestado de musgo e mofo. Surpreendentemente, um navio decrépito como esse roçou a superfície da água a uma velocidade inacreditável e avançou contra eles. Conforme o navio de madeira se aproximava, Charles pegou seu telescópio para examinar a embarcação. A garota 134 estava empoleirada na proa. Ela estava olhando na direção deles com um olhar glacial. Seus dentes afiados e irregulares brilhavam ameaçadoramente no escuro. No entanto, não foi a presença do 134 que abalou Charles. Em vez disso, foi a figura de proa do navio. Normalmente, as figuras de proa dos navios eram esculturas ornamentadas ou representações de divindades que enfeitavam as proas dos navios. Navios a vapor raramente ostentam tais enfeites, mas o navio de madeira 134 foi uma exceção. Não só havia uma figura de proa, mas também havia uma semelhança assustadora que Charles achou perturbadoramente familiar. King de Soton estava grotescamente afixado na proa. Sua boca se abriu amplamente para expor suas presas escuras e afiadas e emitia continuamente rosnados furiosos. Quando Charles examinou de perto o ponto de conexão entre King e o casco, uma sensação arrepiante percorreu seu corpo. King não estava apenas afixado na proa. King havia se fundido perfeitamente ao navio para se tornar um com o navio. Capítulo 134. Logo, o navio de madeira alcançou o Narvali. As duas embarcações corriam lado a lado na vasta extensão escura. A uma distância tão próxima, Charles pensou que podia ouvir vagamente os rugidos angustiados de King. De repente, uma série de baques ecoaram no ar quando os painéis laterais do navio de madeira se abriram e canhões escuros e ameaçadores saíram de dentro. Um olhar sério apareceu no rosto de Charles, e ele girou bruscamente o volante para deslocar o Narvali para um ângulo de 90 graus, onde sua proa agora estava voltada para o inimigo que se aproximava. Sua manobra tática diminuiu as chances de eles serem atingidos ao mínimo. Além disso, seus artilheiros estavam posicionados para lançar um contra-ataque também. No momento seguinte, o pandemônio se instalou. Os rugidos ensurdecedores dos tiros de canhão encheram o campo de batalha. Além das explosões, Charles mal conseguia ouvir mais alguma coisa. De repente, o Narvali estremeceu violentamente. O rosto de Charles ficou um tom mais escuro. Eles tinham sido atingidos. A fumaça ondulante no convés obscureceu a visão de Charles de dentro da ponte. Empurrando a porta da ponte, ele correu para fora da cabine. Ao chegar ao convés, ele viu que a proa do Narvali estava distorcida e agora parecia uma boca aberta e rachada, de onde saía fumaça. Felizmente, parecia que as câmaras da turbina permaneceram intactas e a nave ainda podia se mover. Entretanto, comparado à ameaça imediata do navio de madeira bem na frente deles, uma câmara de turbina em funcionamento oferecia pouco conforto. 8 bocas de canhão estavam apontadas para o Narvali. 134 também estava pousado na proa do navio de madeira. Ela sorriu malevolamente enquanto dizia, interessante. Quando meus homens relataram um morcego gigante na ilha, eu sabia que era você. Eu não o persegui, mas aqui está você ousando me provocar. Você escapou uma vez, mas sua sorte acabou. Você não vai escapar dessa vez. Diante das ameaças de 134, Charles permaneceu inesperadamente calmo. Na verdade, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Eu sei que você é forte, mas você acha que um navio pode se igualar ao poder de várias embarcações de exploração? Bang, bang, bang. O fogo dos canhões continuou a ecoar no ar. Sob a barragem de projéteis de canhão, o navio de madeira começou a pegar fogo. Com um grito triste, 134 foi engolido em chamas e fumaça em pluma. Seus reforços chegaram. As dezenas de navios que partiram antes retornaram para prestar assistência. Vendo que os navios piratas estavam se aproximando deles, Charles não ousou desperdiçar mais um momento. Ele imediatamente soou a buzina para instruir todos a recuarem a toda velocidade. Alguns piratas rápidos conseguiram alcançá-los e subir a bordo, mas seu número insignificante não conseguiu impedir que Carlos e sua frota escapassem. Enquanto a batalha prosseguia, uma canção abrupta e assustadoramente bela ecoou pelo campo de batalha. Ao ouvir a melodia, Charles sentiu seu cansaço se dissipar rapidamente. Ao mesmo tempo, uma sensação de coceira se espalhou por sua pele. Charles tinha experimentado os efeitos do canto de 134 e estava bem preparado para isso. Ele pegou uma chave de fenda próxima e apertou seu aperto nela. Se a transformação ficasse muito avassaladora, ele furaria seus tímpanos. Mas dessa vez, nada de anormal aconteceu com Charles. Em vez disso, as anormalidades se manifestaram no navio de madeira em chamas.
À medida que o canto se intensificava, galhos brotavam implacavelmente das chamas e se entrelaçavam à medida que cresciam em altura. Em pouco tempo, uma floresta exuberante apareceu nas águas escuras e escuras. Os piratas atrás interromperam sua perseguição. Sua atenção se voltou para a floresta crescente enquanto eles irrompiam em aplausos estáticos. Ao testemunhar a cena, um traço de ansiedade surgiu no coração de Charles. Cord estava de pé ao lado dele, e ele murmurou: está tudo bem. Sem uma nave, eles não podem alcançá-lo. Ninguém sabia se ele estava tentando tranquilizar a si mesmo ou a Charles. De repente, a melodia assombrosa terminou. Seguindo-a, a floresta inteira se partiu como um casulo, e uma criatura inchada com carne pálida rastejou para fora de dentro. Se King era comparado a um humano obeso anteriormente, a monstruosidade em que ele havia se transformado agora parecia uma larva branca repugnante, ampliada dezenas de milhares de vezes. Vários membros insetoides se contorciam e se enterravam dentro e fora da forma inchada de King. Abaixo dele, fileiras de pés de inseto contorcidos eram proeminentemente exibidas. Observando sua aparência atual, Charles finalmente soube por que aquele homem havia sido coroado rei de Soton. Ele não tinha ideia se a forma atual do rei era resultado da canção de 134 ou se sua forma original sempre estivera aninhada dentro da nave. Mas ele tinha certeza de uma coisa: a entidade não era para brincadeira. Rugido oh! A cabeça monstruosa do rei soltou um rugido de fúria. Seus múltiplos pés de inseto se contorceram e se debateram rapidamente em um movimento para a frente. Cheio de intenção assassina letal, o rei mutante avançou em direção a Charles e ao Narvale. Os ratos de Lily correram pelo convés e dispararam canhões contra a abominação. Tiros de canhão choveram sobre King e explosões rasgaram a carne do monstro. No entanto, a velocidade de King permaneceu inalterada apesar dos ferimentos. De dentro dos cortes, os tecidos adiposos bege se contorciam como larvas e rapidamente curavam as feridas. King era extremamente rápido, e em menos de alguns minutos, ele havia fechado a distância com o Narvale mais uma vez. Uma pesada percepção pesou sobre Charles. Se a frota se enredasse com ele, tudo estaria acabado para eles. Cord, ordene que continuem em frente. Eu vou segurar. Charles gritou e mordeu as gengivas. Passando sangue no Bat-Mirror, ele voou para o céu. Ele rapidamente se posicionou bem acima do rei e abriu suas mandíbulas monstruosas para soltar um grito ensurdecedor. No entanto, 134 teve uma resposta ao seu ataque. Uma canção melíflua soou abaixo dele para neutralizar seu ataque de sonar de alta frequência. Além disso, os músculos e ossos de Charles começaram a inchar também. Vendo que seu corpo estava se transformando descontroladamente, Charles cerrou os dentes, dobrou as asas e se lançou em direção a King. Enquanto ele rapidamente encolhia de volta à sua forma humana, ele rapidamente sacou para raios antes de colidir com King. Arcos elétricos brilhantes dançavam sobre o corpo de King. Suas pernas de inseto convulsionavam erraticamente, enquanto sua carne pálida carbonizava até a escuridão sempre que um choque elétrico atingia o alvo. Um cheiro nauseante de carne queimada enchia o ar. King parou no meio do caminho. Mas ao mesmo tempo Charles estava em uma situação terrível. Várias pernas de insetos debaixo do corpo de King dispararam e prenderam Charles em um abraço mortal. Vestida com um vestido de princesa roxo imaculado, 134 foi em direção a Charles. Diante de um inimigo que se aproximava, Charles ficou paralisado e imóvel, mas não demonstrou nem um pingo de pânico em seu semblante. Era como se tivesse um trunfo na manga. Justo quando a distância entre os dois havia diminuído para cerca de 5 metros, uma voz abrupta quebrou o silêncio. Oh meu Deus, o que você está fazendo? Pare com isso. O que há com a briga? Era Tobba. Ofegante entre as respirações, ele se arrastou para cima usando uma das pernas de inseto do rei. Estou tão cansado. Me dê uma mão, Tobba reclamou de má vontade. No momento em que suas palavras caíram, uma parte carbonizada da carne de King se abriu e uma perna de inseto se estendeu de dentro. Sem hesitar, Tobba arrancou a perna e a usou como uma bengala improvisada. Com um sorriso bobo no rosto, ele andou em direção ao 134. Não é a pequena Mitila? Há quanto tempo? Onde você estava? Tobba estendeu a mão, querendo dar um tapinha na cabeça de 134. No entanto, 134 deu um tapa na mão dele e, usando algum poder desconhecido, ela prendeu Tobba no chão. Olhando para o velho sujo, o rosto da menina se contorceu em extremo desgosto. 177. Alguém veio invadir nossa ilha. E você realmente escolheu ajudá-los? Uma inocência dolorida apareceu no rosto de Tobba. Eles queriam ir para casa. Eu só queria ajudar. E eu vi que mesmo sem minha ajuda eles... Seu pedaço de lixo inútil. Desde que você enlouqueceu há 400 anos, sua mente não teve um único momento de lucidez. 134 gritou. Capítulo 135. Ao ouvir a conversa deles, Charles ficou surpreso. Ele não esperava que Tobba soubesse 134, e a julgar pelas palavras deles, o relacionamento deles remontava a 4 séculos. Olhando para o Narvale que estava à distância, Charles rapidamente ativou a motosserra em seu membro protético e cortou abaixo dele. As pernas de inseto que o mantinham cativo foram cortadas com respingos de sangue verde. Quicando na carne macia e flexível de King, Charles investiu contra 134 como uma chita. 134 estava no meio de seu discurso com Tobba, mas ela reagiu rápido o suficiente.
Sem nem olhar para trás, ela levantou a mão esquerda, e Charles foi suspenso no ar com a força psíquica que ele achou familiar. Clim, clim, clim. As engrenagens dentro do braço protético de Charles giraram rapidamente, e o gancho afiado disparou diretamente em direção ao pequeno corpo de 134. 134 flutuou agilmente para cima e desviou do ataque de Charles. No entanto, ela perdeu seu controle psíquico sobre Charles. Charles definitivamente não deixaria uma oportunidade tão perfeita ser desperdiçada. Sua mão direita estendeu-se para seu revólver pendurado em sua cintura e em um movimento rápido, ele mirou em 134 e disparou tiros sucessivos. Sob o ataque de balas, 134 achou difícil se defender no momento. A mira de Charles era incrivelmente precisa, e cada tiro era cronometrado para interceptar seu contra-ataque. Suas poucas tentativas de diminuir a distância entre eles foram frustradas. No entanto, seu semblante não mostrou o menor traço de pânico. Em vez disso, diversão começou a pintar seu rosto como se ela fosse um gato brincando com um rato. Me escute, por favor. Por que temos que fazer isso? Não podemos simplesmente sentar e conversar? Tobba interrompeu com um olhar frustrado no rosto. No entanto, suas palavras caíram em ouvidos moucos. Charles continuou atirando, e uma de suas balas deixou um pequeno buraco no lindo vestido roxo de 134. Uma flauta de osso cheia de buracos brotou de repente da massa carnuda abaixo. Primeiro, ela atingiu o revólver de Charles e no segundo seguinte, perfurou Charles no abdômen. Charles olhou para o chão, seus olhos se arregalando em descrença. Uma névoa escura e humanoide flutuou para fora do corpo de King. Sua mão etérea agarrou a flauta de osso cravada em Charles. A névoa condensou-se por um momento dividido e com um puxão, a mão arrancou a flauta. Sangue jorrou do ferimento redondo do tamanho de uma noz, deixado no abdômen de Charles. Meu Deus! O que você está fazendo? O que é todo esse sangue? Tobba rapidamente saiu do chão e correu para a forma cambaleante de Charles. Ele puxou alguns pedaços de papel sujos e os pressionou rapidamente no ferimento de Charles em uma tentativa de estancar o sangramento. No entanto, o sangue jorrando do ferimento lavou facilmente os pedaços de papel. Os itens nas mãos de Tobba eram tão inúteis como sempre. A névoa escura cessou seu ataque a Charles. Envolveu Tobba em seu abraço esfumaçado e o carregou em direção a 134. Colocando Tobba no chão, então pairou atrás de 134 como um servo leal esperando por seu próximo comando. O rosto de Charles ficou pálido como um lençol com a perda excessiva de sangue. Seu olhar alternava entre a névoa estranha, 134, e Tobba. Uma percepção então surgiu nele. Pressionando a mão sobre o ferimento, ele estremeceu de dor e disse: Você, rei Tobba e esta névoa, todos vocês escaparam do laboratório 2, não é mesmo? Na verdade, o rei de Soton não está se referindo a um único indivíduo, mas a vocês 4 relíquias vivas, certo? Não, talvez haja mais. Há mais de 4 de vocês. Enhe, você parece saber bastante sobre nós, 134 respondeu enquanto um sorriso malicioso aparecia em seu rosto. Com um salto em seus passos, ela pulou até o revólver no chão e o pegou. A justa posição da arma pesada e suas mãos delicadas, parecidas com porcelana, era profundamente enervante. Os olhos de Charles rapidamente escanearam os arredores. Quando ele notou um tom vermelho fugaz no mar distante, uma risada suave escapou de seus lábios. Por que você está rindo? Sua morte iminente é divertida para você? Verificando a câmara de balas, 134 viu que ainda havia 3 balas de latão lá dentro. Ela recarregou a arma e com o olho fechado mirou o cano em Charles. Estou rindo desses piratas. Rindo do fato de que uma horda de humanos está sendo liderada por 4 relíquias vivas. Charles zombou enquanto seu olhar pousava nos navios piratas distantes perseguindo a frota. 134 soltou uma gargalhada. Nós? Relíquias? Vocês são tão ignorantes quanto aqueles na fundação. Nós somos os escolhidos deste mundo. Quanto a vocês, humanos inferiores, vocês são todos meros insetos lamentáveis. Eu estive no laboratório 2 e também testemunhei o tormento que a fundação infligiu a você. Mas suas palavras não são duras demais? Não se esqueça, você também já foi humana. Charles olhou para a garotinha diante dele. As palavras de Charles pareciam ter trazido de volta memórias horríveis enquanto o rosto de 134 se contorcia de raiva. Há quanto tempo você está aí para ousar agir como se me entendesse? Um dia? Uma semana? Um mês? Você sabe quanto tempo eu tive que suportar vivendo naquele inferno? 30 longos anos. Todo ser humano nasce com um pecado abominável. Eles não são da minha espécie. Rachadura. O rosto adorável de 134 se fragmentou como vidro quebrado. Atrás das rachaduras escuras, uma pupila vertical transbordando de ódio encarou Charles. Sua aparência atual lembrava um espectro vingativo. O monstro 134 levantou o revólver para Charles, e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Soltando uma gargalhada travessa, ela disse: a visão de uma bala atravessando sua cabeça certamente seria divertida. Ao lado de 134, um olhar de ansiedade pintou o rosto de Tobba. Ele vasculhou os bolsos e pescou um pedaço de lixo. Ele gesticulou o item para 134 em uma tentativa de pará-la, mas sem sucesso. Ele descartou o item para o lado, pescou outro pedaço de lixo e repetiu o ciclo repetidamente com cada item que tinha. No entanto, seus itens eram apenas lixo comum e não tinham poder ou habilidades. De repente, Tobba congelou. Soltando um suspiro de alívio, ele se virou para a névoa negra ao lado dele com um sorriso bobo no semblante.
Ele então estendeu as duas mãos e agarrou a flauta de osso com força. Goma, quanto tempo não nos vemos? Sua flauta é uma obra-prima impressionante. Deixe-me tentar. Bang, bang, bang. Uma série de tiros ecoou no ar enquanto 3 balas eram expelidas de suas câmaras e elas avançavam direto em direção a Charles. No momento em que 134 puxou o gatilho, Charles rolou rapidamente para a direita e atirou um objeto em sua direção. Espirro. Um respingo vermelho irrompeu do ombro esquerdo de Charles. Ele só conseguiu desviar de 2 das 3 balas. Charles podia sentir sua visão escurecendo. Ele estava perdendo muito sangue. No entanto, desistir não estava em seu dicionário, e ele cambaleou em direção ao mar. A névoa sombria atrás de 134 estava prestes a avançar para bloquear a fuga de Charles, mas viu sua flauta de osso sendo segurada com firmeza por Tobba. Olhando para cima e encontrando o olhar da névoa negra voltado para baixo, Tobba audaciosamente balançou as 2 pernas na flauta de osso e se pendurou nela como um coala. 134 ficou enraizada no lugar. Ela não continuou com o outro ataque. Em suas mãos, ela segurava a fotografia que Charles tinha jogado em sua direção. Ela olhou para ela com um olhar distante, e as fissuras em seu rosto lentamente se curaram. A fotografia retratava uma família de 3. Era a mesma foto que o Meek havia entregado a Charles antes. Uma bala havia deixado um buraco na cabeça da criança e de cada lado do buraco de bala, o casal tinha um sorriso brilhante em seus rostos. 134 olhou fixamente para a foto, achando-a estranhamente familiar enquanto tentava vasculhar suas memórias. Gradualmente a malevolência em seu rosto desapareceu. Gotas de lágrimas brotaram em seus olhos antes de caírem como um colar de pérolas quebradas e pingarem na fotografia. Respingo. Ao longe, Charles mergulhou nas águas geladas. Os lábios de 134 tremeram enquanto ela tentava conter suas emoções. No entanto, ela logo cedeu e permitiu que elas saíssem. Como uma criança de 6 anos de verdade, ela começou a chorar e berrou. Ouvindo os gritos de 134, Tobba largou a flauta de osso e correu para o lado dela. Segurando-a em seu abraço, ele gentilmente deu um tapinha em seu ombro e a consolou. SH. O vovô está aqui. O vovô está aqui. Do chão, pedaços brancos e carnudos emergiram e pressionaram suavemente o corpo pequeno de 134 para lhe oferecer conforto. Capítulo 136. O navio inimigo está se aproximando. Fiquem atentos. Cuidado com os piratas embarcando. Deep gritou para seus subordinados no convés. Ele não teve escolha a não ser levantar a voz, pois a paisagem marinha havia se transformado em um campo de batalha caótico. Como esperado, sua frota havia sido atolada pelos navios piratas mais rápidos. A única razão pela qual eles ainda estavam vivos era a falta de um líder do lado dos piratas. A visão dos piratas Soton se aglomerando sobre eles parecia como se sua destruição iminente estivesse destinada. No entanto, devido a alguma razão desconhecida, o navio líder parou em seu caminho. Como o orgulho dos piratas restantes não permitiu que eles se curvassem uns aos outros, Deep e os demais tiveram um momento de trégua. De repente, a proa iminente de um navio avançou em direção a eles. Manejando o canhão do convés, Lily soltou um grito frenético. O canhão girou e mirou no navio que se aproximava. Estrondo. O canhão disparou a queima-roupa. Devido à proximidade, as ondas de choque resultantes fizeram o narvalho balançar violentamente. Apesar de terem sua ameaça imediata evitada, expressões tensas pintavam os rostos da tripulação do narvalho. Afinal, eles não tinham saído de sua situação perigosa. Enquanto isso, Bandages habilmente dirigia o narvalho para evitar projéteis que se aproximavam. De repente, Aldrich desceu e pousou no convés. Dobrando suas asas atrás de si, ele exclamou com aparente ansiedade. O cerco ao leste foi rompido. As outras embarcações estão evacuando naquela direção. Cercado por uma gosma translúcida, Cord respondeu com entusiasmo. Ótimo. Vamos segui-los rapidamente. Não. O capitão ainda não voltou. Deep expressou sua objeção imediatamente. Se ele pudesse retornar, ele já teria retornado. Por que ainda estamos esperando por ele? No momento em que as palavras de Cord caíram, ele pôde sentir os olhares hostis repentinos ao seu redor. Deep retrucou com um olhar assassino no rosto. Se você ousar dizer outra palavra ruim sobre nosso capitão, eu vou te jogar no mar, e sua identidade que se dane. Você vai esperar seu fim aqui se ele não voltar? Abra os olhos e veja o que está acontecendo ao nosso redor. Sovosh. Uma bala de canhão sibilante voou sobre sua cabeça e caiu no mar, lançando uma coluna de água para o céu. Não vou a lugar nenhum sem o capitão. Rugiu Deep. Você. Cord agora lamentava silenciosamente sua decisão de permanecer no narvalho. Nesse momento, uma cabeça de tubarão carmesim emergiu das águas. Em suas costas estava Charles, que estava à beira da morte. É o capitão. Sem um momento de hesitação, Deep pulou no mar e mergulhou na água. Ele rapidamente soltou Charles para o convés. O ferimento abdominal de Charles não estava mais sangrando, mas o corte circular havia ficado pálido por causa da água do mar. Doutor, cadê o médico? Deep gritou desesperadamente enquanto olhava para o ferimento abdominal de Charles. Não havia nada que ele pudesse fazer. Espalhem-se. Não se aglomerem em volta dele. Deem-lhe um pouco de ar para respirar. Mancando, Laesto abriu caminho pela multidão com uma série de poções e pomadas pré-preparadas. Ele havia previsto essa cena quando viu Charles avançando imprudentemente em direção à nave onde 134 estava localizada. Saiam. Saiam agora. Charles cuspiu com toda a força que conseguiu reunir. Saiam.
Rápido! Seu capitão está de volta! Cord gritou e gesticulou freneticamente em direção a Bandages, que estava no comando do leme. Fumaça preta saía das chaminés do narvalho enquanto a velocidade do navio aumentava rapidamente. Ouvindo os ecos ensurdecedores dos tiros de canhão ao seu redor, Charles olhou para Laesto, que estava cuidando de seus ferimentos, e perguntou: Você tem uma poção que pode restaurar minha força para a batalha? Laesto olhou para Charles em troca. Restaurar sua força? Você ainda quer ser um herói em seu estado atual? Você quer morrer tanto assim? Com isso, Laesto pressionou mais forte o ferimento de Charles, ignorando o estremecimento deste último. Preciso de 2 homens para carregá-lo. Preciso fazer uma cirurgia nele. Deep ajoelhou-se sobre um joelho e olhou para Charles. Uma resolução inabalável queimava ferozmente em seus olhos. Não se preocupe, capitão. Deixe o resto conosco. Charles foi colocado em uma maca, e 2 marinheiros o carregaram rapidamente para a cabine. Mesmo enquanto ele estava perdendo e recuperando a consciência, ele podia ouvir o grito de guerra de Deep do convés. Meus irmãos. O capitão Charles fez a parte dele. É a nossa vez de protegê-lo. Uma afirmação unificada ecoou pelo convés. Enquanto Lateso realizava a cirurgia em Charles, o som de tiros de canhão estrondosos e explosões ensurdecedoras continuavam implacavelmente. Mas, fiéis às suas palavras, a tripulação bloqueou todo o perigo de entrar na sala de cirurgia. À medida que o caos e a cacofonia de chamas e explosões começaram a diminuir, o ferimento de Charles também foi completamente costurado. Quando Charles foi colocado em uma cadeira de rodas e levado por Laesto para o convés mais uma vez, ele percebeu que os navios piratas não estavam em lugar nenhum. Eles haviam recuado. No momento em que os capitães dos outros navios avistaram Carlos no convés, eles tiraram seus chapéus tricornes e o saudaram com a maior reverência. Todos eles testemunharam como Charles havia frustrado sozinho o avanço daquele navio monstruoso. Se não fosse por sua bravura, eles não teriam conseguido sair a tempo. Charles usou suas ações para ganhar o respeito de todos na frota. Por outro lado, Cord não conseguiu conter sua excitação e correu em direção a Charles. Esfregando as mãos em alegria, ele disse: Charles, nós conseguimos. Agora podemos seguir em direção à Terra da Luz. Os cantos dos lábios de Charles se curvaram para formar um sorriso radiante. Era uma alegria genuína do fundo do seu coração, um sentimento que ele não sentia desde que acabou no Subterranean Seascape. Sim, conseguimos. Charles repetiu as palavras de Cord. Asterisco, asterisco, asterisco. Nas águas escuras como tinta, um cruzeiro de luxo de 3 andares partiu da ilha de Vereto. Dentro de uma das cabines, Ana descansava em um sofá macio enquanto desfrutava de uma massagem relaxante de sua criada, Marta, enquanto lia casualmente os jornais do dia. 30 de abril. Últimas notícias. Em um desenvolvimento alarmante de Vereto, o ministro das Finanças Pitt foi recentemente relatado como paralisado e confinado à cama. Ativos significativos do Tesouro Nacional foram desviados em circunstâncias suspeitas. Evidências crescentes sugerem o envolvimento de Ana, nora de Pitt e ex-sociolite da alta sociedade da ilha. Um governador Daniel indignado emitiu uma recompensa de 10 milhões da ECO por sua apreensão. Em conjunto com isso, o Departamento de Polícia Local estabeleceu conexões entre Ana e uma série preocupante de desaparecimentos. A polícia acredita que Ana deu um tapinha na foto dela no jornal. O desenho capturou minha semelhança muito bem. Talvez eu tenha que usar um véu sempre que sair agora. Um olhar de curiosidade apareceu no rosto de Marta enquanto seus dedos continuavam amassando os ombros de Ana. Senhora, você não mencionou que tem a habilidade de mudar de aparência? Por que você não muda para um novo rosto? Ana inclinou a cabeça e refletiu brevemente sobre a sugestão de Marta antes de responder. Não gosto dessa ideia. Marta lançou um olhar cúmplice para o retrato de Charles ao lado. Ela então continuou massageando o ombro de Ana sem dizer mais nada. Folheando mais algumas páginas do jornal, a mão esquerda de Ana subconscientemente estendeu-se para o retrato de Charles. Pegando-o, ela o estudou por um breve momento antes de jogá-lo para baixo na mesa em um acesso de irritação. Marta, guarde isso. Marta assentiu obedientemente e guardou o retrato em um armário próximo. Ela sabia que não demoraria muito para que Ana pedisse para que ele fosse retirado novamente. Afinal, isso já tinha acontecido várias vezes. Senhora, por que estamos indo para a coroa do mundo? Mesmo que não possamos mais ficar em Vereto, ainda há outras ilhas maiores para onde podemos ir. Ouvi dizer que apesar do nome grandioso da ilha, eles têm uma população pequena, e a ilha não é particularmente hospitaleira. Alguns até a chamam de vila atrasada. Em lugares maiores, haveria muitos olhos pertencentes aos incontáveis poderes. Precisaríamos estar muito atentos a cada ação nossa. Pelo contrário, um lugar pequeno significava menos atenção e muito menos escrutínio. Agora que o dinheiro está garantido, é hora de eu fazer algo grandioso, Ana respondeu com um sorriso. Capítulo 137. Marta colocou o jornal em uma mesa próxima e voltou à sua tarefa de massagear os ombros de Ana. Senhora, posso perguntar quais são seus planos? Marta perguntou. Eu realmente não gosto do design deste lugar. Estou tentando ver se consigo moldar este mundo no que eu gosto. Sim. Certo, é isso que eu quero fazer neste momento. Eu deveria parar de ponderar minha existência sobre essas falsas memórias desorientadoras. Com isso, Ana levantou-se languidamente do sofá e perguntou: quanto tempo falta para atracarmos? De acordo com o relato anterior de um marinheiro, a próxima parada seria o Old Scrown.
Chegaríamos em mais 1 ou 2 horas, respondeu Marta. Ótimo. Mande os outros no porão de carga se prepararem. Vou comer alguma coisa, e todos nós desembarcamos mais tarde. A porta da cabine se abriu, e Ana saiu para o corredor. Sua figura esbelta era acentuada por um vestido preto justo com rendas de babados. Para evitar a tensão indesejada, ela usava um véu semi-transparente sobre o rosto, mas isso acrescentava um charme enigmático a ela em vez de diminuir seu charme. Ana olhou para a extensão escura à frente. Ela esticou os braços no ar e arqueou levemente as costas enquanto o fazia. Sua silhueta voluptuosa atraiu a atenção de vários homens no corredor. E logo, um deles colocou sua bravura em ação. Baque, baque, baque. Os saltos altos polidos de um homem de meia-idade em um terno impecável ecoaram no corredor enquanto ele caminhava em direção a Ana com confiança transbordante. O bigode fino adornando seus lábios superiores se moveu enquanto ele falava. Com licença, minha bela dama. Posso ter a honra de convidá-la para o baile de máscaras desta noite? Se você agraciasse o baile com sua presença, sem dúvida seria coroada a bela do baile. Ana lançou um olhar para o homem e o avaliou de cima a baixo antes de balançar a cabeça graciosamente. Eu realmente adoraria ir, mas não é sensato para mim estar sob os holofotes públicos ultimamente. Com isso, Ana então se virou e foi para outro corredor. Sem se deixar abater, o homem a seguiu apressadamente. Ele continuou perguntando com um sorriso radiante no rosto, para onde você pode estar indo? Estou familiarizado com esta embarcação e posso guiá-la por aí. Vou para os conveses inferiores, respondeu Ana enquanto seus saltos pretos estalavam melodicamente contra as tábuas de madeira do navio. Ao ouvir suas palavras, a expressão do homem azedou, e ele tentou dissuadi-la. Por que alguém do seu status se aventuraria lá? Esse lugar é para a classe baixa. Para alguém tão bonita quanto você estar lá seria como jogar uma joia inestimável na sarjeta. Ana soltou uma risadinha. Minha bela dama, não estou brincando. É um antro de charlatões e criminosos lá embaixo. É muito perigoso para uma bela dama como você, o homem continuou sua persuasão. É mesmo? Nesse caso, um cavalheiro como você não deveria escoltar e proteger uma dama frágil como eu para um lugar tão perigoso? Ana respondeu com um toque de escárnio. O homem ficou imóvel, e sua expressão mudou várias vezes enquanto ele ponderava sobre o desafio de Ana. Depois de muita deliberação, ele finalmente escolheu não segui-la. Ana desceu os degraus metálicos das luxuosas salas VIP até o convés. Ignorando os avisos dos marinheiros, ela foi direto para os conveses inferiores. A cada lance de escadas que descíamos, as luzes elétricas brilhantes eram substituídas por lamparinas a óleo fracas, e um odor inquietante começava a tomar conta do ar. Ao chegar ao convés mais baixo, surgiu uma cena de superlotação com corpos pressionados uns contra os outros, lembrando os campos de concentração onde os fascistas detiveram os judeus. Talvez devido à falta de janelas, o ar estava viciado, sufocante e cheirava a um cheiro avassalador de suor. A maioria dos homens estava despida, ficando apenas com suas roupas íntimas, enquanto algumas mulheres usavam o mínimo possível. As pessoas estavam tão apertadas que só conseguiam sentar e quase não tinham espaço para sequer deitar. Uma carranca preocupada apareceu no rosto de Ana enquanto ela murmurava para si mesma. O esplendor na cabine superior rivaliza até com o Titanic. Mas por que é tão diferente aqui embaixo? Eles não têm privacidade nem dignidade. Em um lugar como esse, uma presença como Ana, vestida com um vestido imaculado, se destacava gritantemente como um polegar machucado. Alguns homens de topless a encaravam com calor fervente em seus olhares, mas eles apenas observavam de longe e não ousavam se aproximar dela. Ana se inclinou levemente para um garoto que parecia ter entre 14 e 15 anos e perguntou, com licença, posso perguntar? Antes que ela pudesse completar a frase, o garoto recuou em direção à parede com medo aparente. Era como se a mulher sedutora diante dele fosse mais horripilante do que qualquer outro monstro. Quando alguém era reduzido a tais níveis de desespero, até mesmo qualquer coisa boa despertava um medo inato dentro dele. Surpresa com a reação do garoto, Ana olhou para si mesma, meio que esperando ter acidentalmente revelado sua forma original. Por fim, uma mulher com uma criança perguntou, com licença senhora, posso ajudá-la? Estou aqui para procurar alguém. O nome dele é Charles. Mas não importa. Parece que ele não está aqui, Ana respondeu antes de se virar para subir as escadas novamente. Para sua surpresa, a mulher foi extremamente prestativa e gritou para a multidão, esta senhora está procurando por alguém chamado Charles. Existe alguém com o nome Charles? A multidão antes silenciosa irrompeu em conversas e murmúrios enquanto tentavam descobrir se havia um Charles entre eles. Vendo a cena se desenrolar diante dela, Ana sentiu como se tivesse perdido sua chance de ir embora. Além da mulher que lhe ofereceu assistência, uma garota de cabelo curto esticou o pescoço para admirar o vestido longo e sedoso de Ana. Com uma pitada de admiração, ela comentou, senhorita, você é tão linda. Nenhuma mulher não gostaria de ser elogiada por sua beleza, e Ana não era exceção. Agachando-se, ela deu um tapinha na cabeça da jovem e disse, e um dia, você será tão bonita quanto. A menina abriu um sorriso doce em resposta. Senhorita, para onde você está indo? Coroa do mundo. Sério? Mamãe e eu também estamos indo para lá. Ah? E por que vocês dois estão viajando para lá? Porque aqueles no mar disseram que o governador da coroa do mundo é muito generoso. Se você viajar para lá, ele lhe dará um pedaço de terra.
Com esse pedaço de terra, poderemos então cultivar nosso próprio azevém e não precisaremos mais gastar dinheiro para comprar pão, a garota explicou seriamente. Ana virou-se para a mãe da menina e disse: esse lugar não é nada hospitaleiro. Você realmente quer levar sua filha para um lugar assim? Um sorriso triste surgiu no semblante da mulher. O pai dela foi para o mar e não voltou. Temos muitas opções. Não importa o que aconteça, pelo menos seríamos capazes de sobreviver lá. Ana gentilmente embalou o rosto da garota e olhou fixamente em seus grandes olhos, cheios de inocência. Por um breve momento Ana contemplou algo. Senhorita, por que você está indo para a coroa do mundo? Você vai lá para cultivar também? Ao ouvir a franqueza das palavras da filha, ela rapidamente puxou a menina de volta e explicou em um tom envergonhado: peço desculpas por ela. Ela é jovem e não pensa antes de falar. Ana balançou a cabeça com um sorriso suave para mostrar que não se ofendeu. Nesse momento, um farfalhar foi ouvido, e o mar de pessoas se abriu enquanto um velho emaciado e calvo caminhava para a frente. Meu nome é Charles. Você está me procurando? Ao colocar os olhos no homem e sobrepô-los à imagem de Charles em sua cabeça, Ana cobriu a boca com uma mão e soltou uma gargalhada calorosa. Sua risada ecoou na cabine enquanto todos os outros trocavam olhares confusos. Ha ha ha. Galzimin, você terá um comportamento tão terrível quando ficar velho? Ana comentou. Sua risada continuou por mais alguns segundos antes de diminuir. Ana se agachou mais uma vez e gentilmente abraçou a jovem. Ela se virou para a mãe da garota e aconselhou: quando você chegar à coroa do mundo, volte para onde veio. O lugar dificilmente é adequado para os vivos, e logo ficará caótico lá. Com isso, Ana se virou e subiu o lance de escadas. O velho chamado Charles permaneceu confuso enquanto retornava para onde estava sentado. A atmosfera sufocante estava viva com sussurros mais uma vez enquanto todos especulavam sobre a aparência da mulher velada. Totalmente tensa, a menina se aconchegou no abraço da mãe e sussurrou: mamãe, olha. Ela abriu cautelosamente a pequena palma da mão para revelar um deslumbrante brinco incrustado de diamantes. Capítulo 138. Voam. O grito estridente da buzina do navio perfurou o ar. No entanto, não fez nada para distrair o foco de Ana, pois sua atenção estava fixada na ilha peculiar espalhada diante dela. Um cogumelo colossal do tamanho de uma montanha imponente estava no centro da ilha. Sua copa enorme brilhava com um brilho azul fraco que era um contraste gritante com a escuridão ao redor. Ana se inclinou para a frente. Metade de sua figura estava além das grades enquanto ela olhava para o cogumelo. Uma visão tão espetacular. Se eu tivesse um telefone, eu teria conseguido tirar uma ótima selfie. Assim como ela refletia em seus próprios pensamentos, uma comoção surgiu abaixo dela. Ela olhou para baixo para ver que as pessoas dos conveses inferiores já tinham começado a desembarcar. Ana se virou para encarar sua comitiva e disse: preparem nossos pertences. Estamos desembarcando também. A fila de mulheres de aparência acima da média, totalizando mais de 10, estava em posição de sentido. Elas ecoaram em uníssono. Ao seu comando, senhora. Poucos hóspedes do navio desembarcaram no Old Crown. Havia apenas aqueles dos conveses inferiores e Ana. Em contraste com o movimentado e vibrante porto do arquipélago de coral, a área do porto em Old Crown parecia bastante parada e inquietante. Não havia muitos estivadores à vista também. Os numerosos e grandes baús de pertences de Ana eram suficientes para ocupar todos os estivadores disponíveis. Cuidado com isso! O que tem dentro desses baús são itens caros. Vocês nem vão conseguir pagar os danos, mesmo se venderem como escravos. A criada de Ana, Marta, alertou os estivadores em tom severo. Fique tranquilo, nosso estimado cliente. É raro conseguirmos trabalho. Estamos mais ansiosos com a tarefa do que você, respondeu um homem genuinamente. Máscaras de pano obscureciam os rostos dos trabalhadores, e eles entregavam a carga com cuidado extra. À medida que a multidão no navio entrava lentamente na área do porto, um surto esporádico de ataques de tosse rompeu. Inicialmente foram alguns casos isolados, mas logo um coro de sons de tosse ecoou incessantemente entre centenas. No meio da multidão, o menino agarrou a bainha da manga da camisa da mãe e gritou: mamãe, minha garganta está coçando. Está coçando muito. Nesse momento, alguns comerciantes com as mãos cheias de gaze grossa e máscaras correram para a multidão. Suas vozes se sobrepuseram enquanto eles avidamente vendiam suas mercadorias. Máscaras faciais a 35 eco cada. Máscaras a 40 eco cada. Compre agora se precisar de uma. Inalar muito dos esporos em Old Crown é prejudicial à sua saúde. De fato, há um ditado na coroa do mundo que diz que você pode sair de casa sem usar nenhuma roupa, mas uma máscara é uma necessidade absoluta. Os passageiros pobres dos andares inferiores não tinham meios para comprar qualquer forma de proteção. Alguns pais compraram máscaras para seus filhos, mas a maioria das pessoas apenas tirou roupas de suas bagagens e cobriu suas bocas e narizes com pano. Um comerciante se aproximou de Ana com uma máscara nas mãos. Com um sorriso brilhante, ele a persuadiu: senhora, o véu que você tem é um pouco fino demais. Por que você não experimenta o meu? Ele consiste em 3 camadas de seda de aranha provenientes das Ilhas das Aranhas. É garantido que filtra pelo menos 90% dos esporos. Ana graciosamente removeu o véu que obscurecia seu rosto. Sua beleza estonteante foi revelada em plena floração, atordoando o mercador em um silêncio momentâneo. Fechando os olhos, ela respirou fundo, e os cantos dos lábios dela se ergueram em um sorriso. Que cheiro doce!
Estou começando a me apaixonar por este lugar. Doce? Como seria doce? Confuso, o comerciante levantou sua máscara facial e respirou fundo o mesmo ar. Instantaneamente, ele teve um ataque de espirros, e depois que finalmente passou, ele rapidamente ajustou sua máscara facial de volta no lugar. Caminhando além das docas, eles chegaram ao distrito portuário. As casas pareciam dilapidadas, com cogumelos brotando acima dos telhados e cantos das paredes. Havia apenas um punhado de pessoas nas ruas. Era um contraste gritante com a população lotada em outras ilhas. As aparências dos ilhéus na coroa do mundo não eram diferentes das de outros lugares. A única coisa que se destacava era que cada pessoa tinha uma máscara facial ou máscara que cobria o nariz e a boca. Assim como os pobres dos conveses inferiores pareciam um tanto perdidos e inseguros enquanto estavam imóveis nas ruas. Um homem de meia-idade vestido com um uniforme azul se aproximou da multidão. Sua comitiva de mais de 10 homens o seguia. Levantando o megafone de bronze em sua mão até os lábios, a voz do homem barrigudo ecoou pela ferramenta. Sei que muitos de vocês devem ter ouvido falar das maravilhas da coroa do mundo em outras ilhas. De fato, os panfletos são verdadeiros. Enquanto você estiver disposto a trabalhar, o governador Takar lhe emprestará as ferramentas e sementes para o cultivo. Quando o azevém estiver maduro para a colheita, metade irá para os impostos, e o resto é todo seu. Uma conversa animada surgiu na multidão, e muitos correram ansiosamente em direção ao homem de meia-idade para reivindicar seu pedaço de terra. Não empurrem. Façam fila, um depois do outro. Ao lado de Ana, uma das criadas segurava uma gaze sobre seu nariz e boca. Senhora, pensei que eles estivessem apenas falando da boca para fora, mas eles estão realmente dando terras? Existem pessoas tão legais no mundo? A criada comentou com admiração. Ana balançou a cabeça elegantemente e respondeu, garota ingênua, tamanha generosidade não existe. Olha ali. O olhar da criada traçou o dedo delicado de Ana que apontava para a terra além do porto. Fileiras organizadas de campos se estendiam, e fazendeiros mascarados estavam curvados enquanto trabalhavam entre as plantações com uma lamparina a óleo na mão. A visão lembrava vagalumes cintilando dentro de uma floresta escura. Uau, o azevém cresce tão alto aqui. A colheita deve ser ótima, comentou a criada. O solo fértil é devido àquele cogumelo chamado crown. Mas sua existência é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Os esporos da crown podem enriquecer o solo, mas, ao mesmo tempo, são mortais para os humanos, disse Ana enquanto caminhava pela estrada que levava aos campos. Quanto mais tempo os humanos ficarem aqui, mais fundo os esporos se instalarão em seus pulmões. Quando seus pulmões pararem de funcionar, então será o fim de suas vidas. O abundante azevém é nutrido pelo sangue desses ilhéus. Ana fez uma pausa. Ela riu baixinho antes de dizer, como uma de hoje, eu apenas aprecio minha comida, mas quando se trata de explorar e caçar a espécie de alguém, os humanos nos superam todas as vezes. Tosse, tosse. Uma série de tosses secas interrompeu a conversa. Um velho na rua se agachou em um intenso ataque de tosse. Ele puxou a máscara para baixo e tentou desesperadamente engolir um pouco de ar fresco. Infelizmente, os esporos no ar se infiltraram em seus pulmões e pioraram sua tosse. Ao ver o rosto do homem ficar vermelho de asfixia, um toque de terror apareceu no rosto da criada. Você se arrepende de ter me seguido até este lugar agora? Ana perguntou. Ao ouvir suas palavras, sua criada-chefe Marta correu até lá e balançou a cabeça com um olhar determinado no rosto. Senhora, eu estive ao seu lado desde que eu era jovem. Minha vida é dedicada a servi-la. Onde quer que você vá, Marta irá segui-la. Mesmo que você deseje me consumir, eu estou disposto a me oferecer. Os cantos dos lábios de Ana se curvaram para cima em um leve sorriso. Estendendo a mão, ela acariciou o cabelo longo e sedoso de Marta. Seu olhar era semelhante ao de um dono olhando para um animal de estimação querido. Por que eu iria querer comer você? Você está comigo há tantos anos que é quase como uma família para mim. Marta pareceu visivelmente comovida pelas palavras de Ana e respondeu com uma reverência. Fique tranquila, senhora. Eu a servirei de todo o meu coração até o dia em que meus pulmões cederem aos esporos deste lugar. Ana ajudou Marta a se levantar e elas continuaram pelo caminho que levava aos campos. Não se preocupe. É difícil encontrar alguém como você. Não vou deixar você morrer por causa desses esporos. Há um lugar na coroa do mundo que não é afetado pelos esporos tortuosos. E esse é nosso destino final. Com isso, Ana inclinou o queixo ligeiramente para cima no ponto zenital do boné da coroa. Luzes intermitentes piscaram à distância. Capítulo 139. Apesar da população esparsa nesta ilha, ainda há alguns nobres que vivem aqui. E eles vivem no topo do topo daquele cogumelo enorme. De lá, eles supervisionam as massas de camponeses abaixo das guelras do cogumelo. Eles também vivem dos impostos da classe baixa, Ana explicou aos seus assistentes enquanto caminhavam pela rua pontilhada com vários fungos em crescimento. Então eles lucram com todas as vidas desses fazendeiros. Eles são pessoas. Ana sentiu. Correto. Eles são um bando bem nefasto. Um lugar tão lucrativo quanto esse deveria ser meu para administrar. Com seus acompanhantes a tiracolo, Ana continuou andando pelas ruas. Havia pessoas oferecendo passeios de trichão no distrito do Porto, mas ela escolheu andar. Ela queria medir seu território potencial em seus próprios passos. Não eram todos campos sob as guelras da coroa. Enquanto os campos se estendiam, moradias modestas eram construídas entre os campos. Elas eram as humildes moradas dos fazendeiros.
Ana entrou em uma das casas e encontrou o interior desolado, exceto pelos cogumelos que cresciam nos cantos do prédio. A tosse fraca e ocasional vinda de algumas casas era um lembrete assustador de que o lugar não era uma vila abandonada. Saindo da área da vila, Ana continuou seu caminho em direção ao fim da estrada. A ilha era bem grande. Depois de cerca de 3 horas, Ana finalmente chegou à base da coroa. Uma cesta de madeira considerável estava presa à tampa do cogumelo por uma corda robusta. Preciso subir. Tenho alguns assuntos para discutir com seu governador. Ana comandou com um ar de autoridade para os guardas que guardavam a engenhoca parecida com um elevador. Ela também apresentou um distintivo com a marcação da classe de elite em Vereto. A julgar pelo comportamento régio de Ana e pela comitiva atrás dela, os guardas vestidos com uniformes pretos não ousaram obstruí-la. Eles prontamente a deixaram entrar no elevador. Vários homens musculosos ao lado irromperam em um canto rítmico enquanto giravam o guincho. A cesta de madeira em que Ana e sua comitiva estavam foi lentamente içada para cima. Emergindo de um buraco escavado na tampa da coroa, a cesta lentamente alcançou o topo da tampa do cogumelo. O doce aroma que havia cativado Ana estava ausente aqui. O boné da coroa parecia ter algum tipo de poder arcano. Ele protegia o reino superior dos esporos e também demarcava a pobreza e o sofrimento abaixo do boné. Uma cidade tranquila surgiu diante dos olhos de Ana. Sob a iluminação das luzes brilhantes da rua, ela viu os moradores vestidos com roupas limpas e impecáveis. Era uma antítese para as aldeias desoladas abaixo. Nesse momento, um cachorrinho fofo correu em direção a Ana e parou aos seus pés. Seus grandes olhos encararam Ana com curiosidade. Logo depois, um garotinho com uma gravata borboleta no pescoço correu até lá. Ele se desculpou pelo comportamento do seu animal de estimação antes de colocar uma coleira no cachorrinho e levá-lo embora. Adeus, senhorita, o menino se despediu. Enquanto observava o casal sair, Ana fechou os olhos e respirou fundo. Que lugar maravilhoso com vitalidade transbordante. Estou ficando com fome, Ana refletiu. Lançando seu olhar por toda a paisagem, ela ponderou por um breve momento antes de começar a caminhar em direção à estrutura mais grandiosa da cidade. Era a residência do governador. A aura de nobreza de Ana atingiu o efeito desejado. Ela logo foi escoltada para uma sala de estar luxuosa. Ela examinou a decoração ostentosa ao seu redor e balançou a cabeça em leve decepção. Não gosto desse design chamativo. Marta, anote. Substitua tudo neste cômodo. Entendido, minha senhora. Eu anotei. Marta respondeu em deferência. A conversa foi interrompida por um mordomo idoso, cujos cabelos estavam prateados com a idade. O governador Takar está disponível agora. Vou levá-lo, ele disse. Ana foi levada para um quarto e foi recebida pela visão de Takar casualmente reclinado na cama enquanto tomava um copo de leite. Takar era um jovem alto e musculoso, mas surpreendentemente, suas feições faciais pareciam bastante delicadas. Sentindo o cheiro familiar de peixe no ar e notando o estado bagunçado dos lençóis, as sobrancelhas de Ana franziram levemente em reconhecimento. De que ilha você é? Se você está aqui por grãos, pode negociar com meus subordinados. O que é tão urgente que você precisa me ver pessoalmente? Seja rápido, tenho outras coisas para resolver, pois estou ocupado, disse Takar com aparente impaciência em seu tom. Ele não poupou nem um olhar para seu convidado. Ele terminou seu leite rapidamente e colocou o copo vazio no criado mudo antes de afundar novamente sob os cobertores. Estou aqui para discutir assuntos relativos à ilha de Vossa Excelência, não grãos, disse Ana. Ao ouvir o tom sedutor de uma mulher, o interesse de Takar foi evidentemente despertado enquanto ele se levantava e punha os olhos em Ana pela primeira vez. Cativado pelos olhos sedutores dela espreitando por cima do véu, seu olhar se intensificou com um desejo ardente. Diga seu preço. Quero que você fique na minha ilha, Takar ofereceu imediatamente. Uma pitada de diversão passou pelos olhos de Ana. Contanto que você concorde com meu pedido, eu concordo com o seu. O interesse de Takar foi ainda mais aceso. Jogando as cobertas para trás, ele corajosamente caminhou em direção a Ana, completamente nu, mas completamente descarado. Interessante. Já faz um bom tempo que alguém de outra ilha não vem me procurar. Para quem você está trabalhando? Governador, o assunto que discutiremos será de suma importância. Você não acha que há muitas pessoas aqui? Ana comentou enquanto lançava um olhar insinuante para os servos e guardas na sala. Com um aceno indiferente, Takar ordenou que todos saíssem. Os assistentes de Ana atrás dela também saíram da sala. O olhar de Ana se transformou rapidamente e sua voz se tornou severa e inflexível. Você não acha apropriado se apresentar assim diante de sua irmã mais velha? Um brilho de confusão passou pelos olhos de Takar. No entanto, um brilho vermelho emanou do anel em seu polegar esquerdo e pareceu clarear sua cabeça quase instantaneamente. Você está mexendo com minhas memórias? De repente, um espeto de madeira do tamanho de um antebraço disparou com uma velocidade estonteante debaixo da cama e atingiu Ana no peito, deixando um rastro fantasmagórico em seu caminho. O rosto elegante de Ana desmoronou instantaneamente para revelar um monstro gigante de tentáculos. Soltando um grito contorcido, a criatura tentou fazer uma corrida louca para a saída. No momento seguinte, silhuetas escuras emergiram das sombras da sala e perseguiram o ser monstruoso. Ouvindo o clamor da batalha e os gritos de dor do monstro do lado de fora do quarto, um olhar de desdém apareceu no rosto de Takar. Ele se virou e voltou para sua cama. Sério, algum Zé ninguém aleatório ousa vir e arrumar confusão comigo agora.
A coroa do mundo é pequena, mas ainda é uma ilha habitável. Eles realmente acharam que eu não estaria de guarda? Enquanto suas palavras caíam, um som farfalhante respondeu atrás dele. Ele se virou e reconheceu o rosto do intruso. Seu rosto se contorceu em visível aborrecimento enquanto ele rugia. Irmã, qual é o problema de eu me divertir com uma mulher? Você tem que sempre cuidar de mim como um falcão? Você esqueceu sua promessa ao pai? O que você tem feito todos esses anos? Ana ficou parada ilesa. Ela olhou para ele com visível desdém. E daí? O pai está morto há 5 anos. Eu sou o governador em exercício desta ilha agora. Agora saiam. Takar rugiu de raiva. Continue seu caminho e um dia você se verá morto nas mãos de uma mulher. Ana cuspiu e saiu com um olhar de ressentimento no rosto. Isso não é da sua conta. Sua velha e solteira fiandeira. Takar gritou para Ana enquanto agitava as mãos animadamente. Ele não tinha notado a fina rachadura que se formou no anel que ele estava usando. No momento em que Ana saiu da sala, ela viu seus assistentes ocupados movendo corpos sem vida. Eles estavam desarmados antes, mas agora eles estavam empunhando uma série de relíquias peculiares. Entre os cadáveres estavam os antigos servos de Takar, assim como alguns indivíduos envoltos em capas pretas. Seus olhos estavam congelados com uma mistura de choque e medo, um reflexo do que eles enfrentaram em seus momentos finais. Senhora, parabéns! Esta ilha agora é sua. Marta se aproximou com um sorriso radiante no rosto. Ana arqueou levemente as costas para alongar os músculos e balançou a cabeça. Ainda não. O governador de uma ilha tem muitos laços com os outros. Para ocupar o território de alguém completamente, temos que ir um passo de cada vez. Suspiro. Imagino como estão as coisas do lado de Charles. Capítulo 140. Nas planícies desoladas, Charles cambaleou para frente sem qualquer senso de direção. Seus tripulantes não estavam à vista. Ele estava completamente sozinho. Ele não tinha mais noção do tempo. Há quanto tempo ele estava caminhando? Quanto tempo mais ele tinha que caminhar? Ele não tinha a mínima ideia. Tudo o que ele sentia era uma força mística o compelindo a continuar em frente. De repente, uma porta vermelha apareceu diante dele. Um caractere fu invertido estava proeminentemente exibido em seu centro. Ele a reconheceu instantaneamente à porta de sua casa. A excitação se espalhou pelo rosto rígido de Charles enquanto ele se lançava em direção à porta. Estou indo para casa. Eu encontrei. Charles exclamou. A porta se abriu, mas não havia nada além dela. Nem mesmo uma extensão de escuridão. Apenas um vazio sem fim o encarava de volta. Um arrepio terrível percorreu o corpo de Charles, e ele foi arrancado do seu pesadelo. Ao acordar, ele encontrou um livro à sua frente, e sua mão segurava uma caneta tinteiro enquanto rabiscava furiosamente nas páginas. Cara, outro pesadelo? Calma aí. Deixe-me terminar este capítulo e eu devolvo o corpo para você, Richard comentou. Quando Charles recuperou o controle de seu corpo, Charles abriu a porta de sua cabine e foi em direção ao convés. Olhando para a extensão escura, ainda não havia sinal de vida ou terra. Eles ainda estavam em sua jornada em direção à Terra da Luz. Charles soltou um suspiro profundo. Ele entendeu a fonte raiz de seu pesadelo. Ele não sentiu nenhum medo durante os incontáveis encontros perigosos que ele experimentou. Mas agora que ele estava se aproximando de sua casa, o medo inexplicável estava se agitando dentro dele. E se não houvesse saída no local indicado no mapa? E se um mundo totalmente novo estivesse além da saída? Vários pensamentos passaram por sua cabeça, aumentando ainda mais seu estresse e perturbação. Tungligra. NN foi Y. Um sussurro abrupto soou em seus ouvidos. A dor aguda em seus tímpanos causada pelo canto distraiu Charles de seus pensamentos. Porra! Charles xingou. Suas veias na testa estavam inchadas pela dor intensa. Ele violentamente bateu na testa com seu punho protético, esperando que a dor física pudesse anular a dor ilusória e sua frustração com o canto. Depois de apenas 2 golpes consecutivos, um corte apareceu em sua testa, e sangue escorreu do ferimento. Assim que ele se preparou para dar outro golpe em sua testa, uma mão de ferro se estendeu do lado e segurou o punho de Charles em seu aperto. Era a mão protética de Laesto. Laesto entregou-lhe uma xícara cheia de um líquido verde escuro. Sem dizer uma palavra, Charles inclinou a cabeça para trás e engoliu a mistura. O amargor extremo fez o rosto de Charles se enrugar em resposta. No entanto, o remédio foi eficaz. Os sussurros em seus ouvidos ficaram mais suaves. Obrigado, disse Charles enquanto devolvia a xícara vazia a Laesto. Só um lembrete. Esta é a última dose que posso preparar para você. Sua sanidade está se desintegrando. Sou médico, mas sua condição está além do meu conhecimento. Não sei por quanto tempo mais você pode aguentar, disse Laesto com uma expressão solene. Nossa jornada está acabando em breve. Só mais 3 dias. Mais 3 dias, e eu estou dizendo adeus ao oceano. HMPH, Laesto bufou em descrença. Eu não me importo nem se você zarpar de novo. Alguns da tripulação estão mostrando leves sinais de escorbuto. Se aquela ilha miserável que você está procurando não tiver suprimentos, todos neste navio perecerão. Não se esqueça de que você é um capitão. Você é responsável pelas vidas de sua tripulação. Antes que Charles pudesse dizer uma palavra, Laesto saiu mancando para as cabines do navio. Suprimindo o desconforto em seu coração, Charles começou sua inspeção de rotina do Narvale. A tripulação podia sentir as emoções evidentemente tensas de seu capitão, então eles trabalharam diligentemente em suas tarefas com medo da ira de seu líder. Um dia se passou. 2 dias se passaram. 3 dias se passaram.
À medida que se aproximavam cada vez mais do suposto destino, não havia mudanças visíveis. Ainda era uma escuridão sem fim na qual eles estavam navegando. A cada segundo que passava, Charles sentia sua paciência se esgotando. No último dia, Charles estava em seus aposentos de descanso e desenhando uma pintura de paisagem. No entanto, quanto mais ele desenhava, mais feia a tela lhe parecia. O rosto de Charles se contorceu em frustração. Barulho! O cavalete foi arremessado contra a parede. As várias cores de tinta na paleta respingaram e mancharam o chão com seus tons vibrantes. Ele quebrou seu pincel em dois e o jogou violentamente no chão. Com as sobrancelhas franzidas, ele se levantou e carregou seu revólver. Ele planejava fazer outra ronda de patrulha. No entanto, seus planos foram interrompidos por um certo indivíduo. Toma uma bebida comigo? Cord propôs e levantou as 2 garrafas de álcool em suas mãos. As sombras profundas sob seus olhos e sua expressão cansada falavam de sua exaustão. Charles e Cord nunca foram amigos, para começar. O relacionamento deles era de benefício mútuo. No entanto, se houvesse alguém no navio que pudesse realmente ter empatia por Charles, seria esse homem idoso parado diante dele. Tudo bem, Charles respondeu e pegou uma garrafa de Cord. Enquanto estavam no convés e bebiam suas bebidas, Cord quebrou o gelo. Charles, você sabia? Eu mal dormi nos últimos dias. Estou me sentindo um tanto desconfortável. Eu posso ver isso. A Terra da Luz. Ela existe, certo, Charles? Os olhos injetados de sangue de Cord carregavam uma pitada de dúvida. Por que você está fazendo essa pergunta? Isso não parece algo que um crente devoto duvidaria. Cord abriu os lábios para falar, mas parou como se estivesse surpreso com seus próprios pensamentos. Depois de muita deliberação, ele finalmente disse em um sussurro baixo: e se não houver uma Terra da Luz? E se não houver nada lá? E se a carta náutica for um estratagema? Ele existe, Charles respondeu com um olhar fixo na extensão escura à sua frente. Eu estive lá. Na verdade, eu venho daquele mesmo lugar. Cord olhou para o perfil de Charles por um bom momento antes de explodir em uma risada calorosa. Charles, eu acredito em você. Saúde. Charles inclinou a cabeça para trás e engoliu outro gole de álcool. A sensação de queimação entorpeceu os pensamentos caóticos em sua mente. A dupla trocou goles e logo cada um esvaziou metade de sua garrafa. Ninguém sabia se Cord estava realmente embriagado ou fingindo para outros propósitos, mas parecendo embriagado. Ele se inclinou em direção a Charles e desajeitadamente bateu sua mão no membro protético de Charles. Charles, eu tenho um segredo, Cord falou arrastado. Estou lhe contando, mas você não pode contar a ninguém. Falar. Cord se inclinou conspiratoriamente para perto. Seu hálito fedia a álcool enquanto ele sussurrava no ouvido de Charles. Na verdade, 30 anos atrás. Eu vi tantas pessoas morrerem durante a cerimônia de bênção na Igreja da Luz Divina. Eu estava com medo, então eu encontrei uma maneira de me esconder, e eu nunca fiz o ritual. Charles permaneceu em silêncio e tomou outro gole de sua garrafa. Cord interpretou isso como um sinal para ele continuar. Imagine só. A dor quando 3 pregos grossos de aço são cravados no crânio. Aqueles gritos, eles ainda me assombram até hoje. Diga, só um tolo se submeteria a tal tormento, não? Eu sou inteligente, e a inteligência entre os tolos tem suas vantagens. Por que eu iria querer me tornar um tolo? Charles deu uma batidinha na garrafa de Cord com a sua antes de comentar. Você não precisava confessar. Eu sabia disso há eras. Impossível. Ele balançou sua garrafa em negação, mas em seu estupor, ele quase atingiu Charles. Eu mantive esse segredo escondido por anos. Como você poderia ter possivelmente arroto sabido? Quantas vezes você me enganou desde que nos conhecemos? Desde que você mentiu para mim pela primeira vez em Soton, eu achei isso suspeito. De sua visão periférica, Charles notou uma sombra escura se contorcendo nas águas distantes. Ele naturalmente desviou o olhar. Cord deslizou pelas laterais do convés e caiu no chão como um bêbado. Sua voz barulhenta ecoou longe e amplamente no mar aberto. Não importa o quão devotos esses tolos sejam. De que servem suas cerimônias repugnantes? No final, eu, um plebeu intocado por suas bênçãos, descobri a Terra da Luz. Quando eu retornar, vou abrir os olhos daqueles velhos fanáticos obstinados e garantir que eles tenham uma boa visão de quem é o discípulo mais devoto do Deus da Luz.